E nesse sábado agora, dia 17 de dezembro, a partir das 21 horas, no FC Apex, nós vamos ter um Fight Night Gerald Cannonier versus Sean Strickland. É um Fight Night bem interessante, com algumas lutas bem legais que vão acontecer. Os dois ali, certamente eles vão tentar fazer a escala deles para quem sabe ser o próximo a disputar cinturão. E eu quero ver com vocês aqui minhas apostas, meus favoritos, beleza? Então, bora lá, sem perder muito tempo. Na primeira luta nós vamos ter aqui Sergei Morozov versus Johnny Nilsson. E na minha opinião, quem vence é o Sergei Morozov, o atleta do Cazaquistão. Simples objetivo, sem perder muito tempo no card preliminar. A não ser que eu veja uma luta mais interessante poder falar, como vocês já sabem. E bora! Na próxima luta nós vamos ter David Dvorak versus Manel Kape. Manel Kape é atleta da Angola. Ele que fala português bem pra caramba. Já disse que tem muita vontade de enfrentar o campeão da categoria, que é o Davidson Figueiredo, no peso mosca. Contra o David Dvorak, na minha opinião, quem vence é o Manel Kape. Tava dando uma olhadinha nos highlights e algumas lutas deles. E o Manel Kape, ele parece tipo assim, mais forte, mais inteligente, maior QI de luta. Tanto que isso se reflete nas casas de apostas, pois o David Dvorak ele tá pagando quase $3, R$3, né? A cada R$1 colocado nele, ou seja, se você põe R$100 nele, volta 300, só que o risco é muito alto. Então, analisando bem, junto também com as casas de apostas, eu acredito que Manel Kape vence essa luta. Na próxima luta nós vamos ter Bryan Battle versus Rinat Farkhadinov. E, na minha opinião, quem vence é o Rinat. Nas mesmas proporções, o atleta russo do peso meio-médio, ele vai vir com aquele jogo mais padrãozão Rússia, e eu acredito que ele tem as armas necessárias para poder neutralizar o Bryan Battle. E na próxima luta nós vamos ter no peso leve o americano com nome de brasileiro, Rafa Garcia versus Mihachete. O cara da China. E engraçado que não tem nem cara de chinês. O atleta americano, ele tem um cartel de 14 vitórias e 3 derrotas contra o atleta chinês no peso leve, que ele é bem grande, ele tem 1,82 m, ele tem maior envergadura e tem 2 vitórias e 0 derrotas, então ele é bem cru. O atleta americano, ele é bem mais experimentalizado e, na minha opinião, quem vence essa luta é o atleta americano Rafa Garcia. Na próxima luta nós vamos ter na luta no peso galo Said Nurmagomedov versus Said Karkaromonov. E na minha opinião, cara, quem já assistiu o Said Nurmagomedov lutando, esse cara pra mim ele é bem embaçado no peso galo. E tamo doido pra poder ver ele subir logo, escalar o peso da categoria. E na minha opinião, ele tem todas as armas pra poder neutralizar o Karkaromonov. Né? Ele é bom, ele é bem legal as lutas dele, ele tem um box ali na média ali, ele é muito bom, difícil de botar para baixo. Então, um atleta que vai dar bastante trabalho para alguns caras aí na categoria, fiquem de olho nele, hein? Na próxima luta nós vamos ter no peso médio Julian Marques versus Deron Winner, 2 americanos. O Deron Win, ele é visto como um azarão pelas casas de apostas, pagando em média de 2,40. E, na minha opinião, não tem como opinar muito. Eu prefiro me abster dessa luta, pois essa é bem complicada para mim. Eu vi alguns movimentos deles e sei não, ele se pegar, pegou e talvez possa ser um azarão dessa noite aí. Então eu prefiro me eximir, mas se vocês quiserem ir, as casas de apostas veem o Julian Marques como favorito. E aí com vocês, dá uma pesquisadinha no YouTube antes, ver algumas lutas deles e bora! Na próxima luta nós vamos ter Jake Matthew versus Matt Smelberg na luta no peso meio médio. E, na minha opinião, quem tem as possibilidades totais de vencer essa luta é o Jake Matthews, né? O atleta australiano, ele que tem uma altura de 1,81 m e 82 kg e 1,85 m de envergadura. Ele é um pouquinho mais baixo, tem um pouco menos de envergadura, só que o negócio vai ser tenso, hein? Então, na minha opinião, Jake Matthews vence essa luta.
E na última luta do card preliminar, mas a primeira luta das mulheres, nós vamos ter Cheyenne Vilismas versus Corey McKenna. A atleta, as duas, uma atleta americana com uma atleta do Reino Unido. A Cheyenne Vilismas, ela já viu algumas lutas dela, já tem até alguns vídeos de palpites aqui no canal aqui, falando dela. Normalmente os vídeos de palpites, quando eu palpito sobre ela, eu sempre acerto. Ela é muito boa no que faz. Ela não é muito fácil de botar para baixo, tem um controle de distância bem bacana. E eu acredito que a Corey McKenna, ela não vai querer fazer uma luta agarrada com ela, muita coisa, vai querer partir para trocação. E eu acredito que o boxe da Vilismas é bem mais alinhado, né? E se ela clinchar, já era. Então, na minha opinião, quem vence essa luta é a Cheyenne Vilismas, que tem um cartel de 7 vitórias e 2 derrotas, menina de ouro. E a sua concorrente, a Corey McKenna, ela também tem um cartel muito bom de 7 vitórias e 2 derrotas. Não sei, talvez role um cancelamento de fase, mas a Cheyenne Vilismas, ela tem uma envergadura maior, quase 12 centímetros a mais. E eu acredito que ela tem as proporções totais de poder vencer essa luta. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e não deixou seu like, eu quero te convidar para deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Comenta aqui embaixo qual lugar você está falando. Eu estou falando de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E você, de onde está falando? Eu quero saber. Abrindo o card principal, nós vamos ter a luta do peso médio entre Cold Brudent, Mikhail Oleksijczuk. E, na minha opinião, vendo ali os highlights dos dois, quem vence essa luta é o Mikhail, o atleta polonês. E não tem muito o que dizer, quase não tem nada do Cold Brudent interessante eu poder ver assim, ele em ação. Mas tem muita coisa no Mikhail, ele é bem legal, tanto que ele é visto como bastante favorito. O Cold Brudent, ele tá pagando aí em média R$3,25 nas casas de apostas. Veja como é que ele é bem azarão. Na próxima luta nós vamos ter os dois filhos do Islam Makhachev, o campeão do peso leve. Na luta do peso leve nós vamos ter Drew Dober, que é o sparring oficial do Justin Gaethje, versus Bobby Green. Dois ranqueados tentando a vida. Os dois lutaram com o Makhachev. Só que o Drew Dober, mesmo ele sendo um cara que o negócio dele é trocação, ele ainda conseguiu sobreviver bem mais contra o Makhachev do que o Bobby Green. Bobby Green, a primeira coisa que ele fez, agarrou, pum, mobilizou e quase parou. E na minha opinião, eu acredito que o Drew Dober é bem mais competente que o Bobby Green. Bobby Green tem uma sequência de 29 vitórias e 13 derrotas e um no contest, versus o Drew Dober, que tem 25 vitórias, 11 derrotas e um no contest também na conta, os dois americanos. O Bobby Green tem uma envergadura um pouco maior. Ele tem 1,80m de envergadura contra 1,77 do Drew Dober. Ele é mais forte assim no punch, porém eu acredito que o gás do Drew Dober é bem maior e o Drew Dober é bem mais competente, mais alinhado no boxe e também tem uma boa defesa de quedas. Então eu acredito que na minha opinião, quem vence é o Drew Dober. É uma das lutas que vale a pena se apostar. Na próxima luta do peso pena, nós vamos ter aquele que é o Bruce Lee Kid, né? Que é o Alex Caceres versus Julian Erosa. Os dois atletas americanos. E o Alex Caceres tem até alguns vídeos na internet ele lutando com o vestido de Bruce Lee, né? Como ele entrou no Dana White Contender Series, não foi no reality show que tinha, né? O Ultimate Fighting. Ele entrava de Bruce Lee, aquela coisa toda. E depois disso aí, ele teve um declínio muito grande. Ele tem 19 vitórias e 13 derrotas e um no contest na carreira, contra um atleta bem experimentalizado também, que é o Julian Erosa, que tem 28 vitórias e 10 derrotas. Tá na proporção bem bacana, ele é maior, tem mais envergadura, é mais pesado. E na minha opinião, o Alex Caceres não tem condições de vencer o Julian Erosa. E quem vence pra mim é ele. Na próxima luta, no peso mosca, nós vamos ter Amir Albazian versus Alessandro Costa. Infelizmente, eu não conheço muito os dois, não acompanho. Eu sei que o Amir Albazian, ele é o 8º do ranking, e o Alessandro Costa também. Eu não tenho acompanhado muito eles.
As casas de apostas veem o Almir Albazi como o campeão favorito, né? Tanto que o Alessandro Costa está pagando na média aí de R$ 4,55 a cada R$ 1 investido nele. Mas como eu não acompanho os dois, eu prefiro não opinar. Mas fica aí para vocês aí saberem aí que as casas de apostas veem, né, o atleta do Iraque como favorito. E eu prefiro não falar nada. Então, próxima luta, nós vamos ter Arman Tsarukyan versus Damir Ismagulov. Isso no peso leve. O Arman Tsarukyan é cartinha conhecida da gente aí, de outros Fight Nights aparecem aí. Ele é um cara muito bom, tem um wrestler bem bacana, ele é bem forte para a categoria no peso leve. Ele também é bem grande, ele tem a envergadura de 1,84m, 85. Ele tem um 1,77, ele é um pouquinho, 1,70, ele é um pouquinho mais baixo do que o adversário dele, né, da Rússia. E eu acredito que essa luta aí vai ser uma embolação doida. E talvez seja uma luta chata, amarrada, com cancelamento de fase, porque vai ficar aquela coisa, quedo ou não quedo. Mas na minha opinião, se for levado nessas proporções de luta longa, Arman Tsarukyan prevalece, ele prospera diante de um problema desse aí. Então, na minha opinião, Arman Tsarukyan na cabeça. E fechando o card principal, nós vamos ter a luta no peso médio entre Jared Cannonier versus Sean Strickland. E as casas de apostas veem o Sean Strickland como o favorito para poder vencer, uma diferença aí de $2, né? R$2, na verdade. A cada R$1 investido no Jared Cannonier voltam 2. Mas na minha opinião, eu acredito que o Jared Cannonier consegue sim vencer o Sean Strickland e quebrando as casas de apostas, mas eu acredito que você deva ser mais consciente e dá uma olhada se realmente você acredita, dá uma olhadinha nas últimas lutas dos dois, aquela coisa toda. Não vale ver a luta contra o Poatan e a luta contra o Israel Adesanya, pois na luta contra o Poatan, Sean Strickland foi para apanhar, e na luta contra o Israel Adesanya, o Jared Cannonier foi para não perder. Então tem que ir para lutas um pouquinho mais para trás e ver. Eu acredito que o Jared Cannonier tem mais potência, um botadão bem botado no queixo do Sean Strickland, ele vai acordar com um balão de oxigênio na cara em outro lugar e não na arena. Então, na minha opinião, quem vence essa luta é o Jared Cannonier, frustrando as casas de apostas. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua resposta. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos, gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e eu fui. Tamo junto.